Estudo do Livro de Ouro de Saint-Germain por Andréa Brites, Método Good Vibes. Volume 2, parte 21, capítulo 4, Mistérios Desvelados. Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma meditação com Saint-Germain. Vamos iniciar essa meditação respirando fundo. Sente em um lugar calmo, que você sinta equilibrado. Deixe sua coluna ereta, se possível. Se não for possível, pode estar deitado, não tem problema. O importante é que você esteja bem acomodado, que você foque a sua energia para conectar com o Eu Sou, com o Eu Superior, com o grande Criador, o grande Sol Central. Vamos solicitar a presença de Mestre Saint-Germain e suas hostes celestes, solicitar o Arcanjo Ezequiel e sua contraparte feminina, Mestra Portia, que estejam todos presentes, todos os seres cósmicos do raio da chama violeta, que estejam agora aqui, nos envolvendo e transmutando todas as energias negativas. Imagine uma chama violeta descendo do infinito e entrando pelo topo da sua cabeça, pelo seu chakra coronário. Aos poucos vai descendo, 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 até a ponta dos dedos dos seus pés, transmutando todas as energias negativas, equilibrando o seu corpo, limpando. E conforme a chama violeta vai passando célula a célula, átomo a átomo do seu corpo, você vai se sentindo mais leve, mais equilibrado, vibrando positivamente. Vamos trazer agora a chama cor-de-rosa do centro do seu coração, expandindo por todo o seu corpo, completando e dissolvendo qualquer energia dissonante e completando de puro amor incondicional. Respire fundo e sinta-se cada vez mais equilibrado. Agora vamos nos envolver com a chama verde, chamando a presença de Mestre Hilarion e suas hostes celestes, a chama verde da verdade e da cura, curando todos os nossos corpos, curando o nosso corpo físico, nos equilibrando para que nós possamos ter e ser cada vez mais felizes e saudáveis. Vamos agora imaginar que em volta de nós está uma chama azul, a chama do poder e da vontade. Vamos pedir a presença do Arcanjo Miguel e da Arcanja Fé, que estejam presentes agora, nos envolvendo, nos protegendo, estejam conosco à nossa frente, às nossas costas, do nosso lado, em cima e embaixo de nós, nos protegendo todos os dias. Vamos criar uma capa de invisibilidade para que nada de mal possa nos enxergar. Vamos pedir agora que a cruz de Malta, de chama azul, esteja no nosso centro do coração e que ela ilumine e irradie essa luz forte, essa chama flamejante azul no nosso coração e que nenhum ser deixe de nos enxergar e que essa luz transmute e transforme todas as energias negativas, afastando elas de nós. Respira fundo e vamos criar agora uma luz dourada que vem do infinito, lá do grande Sol Central, a energia da perfeição
que vai deixar perfeitos os nossos corpos sutis, descendo do infinito, em espiral, contornando todos os nossos corpos e nos abençoando com a perfeição do Eu Sou. Vamos criar agora uma grande cúpula, um grande cinturão eletrônico de luz dourada para nos proteger. Faça isso diariamente, ao acordar e antes de dormir, pedindo a presença do seu anjo da guarda e de todos aqueles guias espirituais que sejam de luz, que estejam com você, protegendo e cuidando da sua vida. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos agora dar início à leitura do livro de Ouro de Saint-Germain, iniciando agora o capítulo 4, Mistérios de Yellowstone. Passaram-se 7 dias e corria a primeira semana de setembro. Na tarde do 8º dia, estava eu a meditar sobre a vida e suas infinitas expressões, quando o meu pensamento voltou-se naturalmente para Saint-Germain. Imediatamente, o irresistível amor partiu de mim para ele, em profunda gratidão por tudo quanto eu tivera o privilégio de experimentar através de sua assistência e luz. A sensação de uma presença no aposento começou a apoderar-se de mim, como se fosse um alento, e olhando subitamente para cima, lá estava ele, sorridente e radiante, a verdadeira presença da divindade. Meu filho, disse-me Saint-Germain, serei eu tão inesperado visitante que tanto vos surpreenda? Sabeis perfeitamente, sem a menor dúvida, que quando pensais em mim, estabeleceis contato comigo, e quando eu penso em vós, estou convosco. Quando meditáveis, vossa atenção se fixou em mim, e por essa razão apareci. Não está de acordo com a lei. Então, por que não aceitar o fato como natural? Atraímos aquilo em que pensamos. E essa informação de Saint-Germain é bem interessante porque ela nos coloca na realidade. Toda vez que a gente medita, a gente vem para o vazio e a gente se conecta com tudo aquilo que nós estamos pensando. Então, se eu faço uma conexão com o eu superior, através da energia que flui da minha chama trina, e eu digo que eu estou me conectando agora, eu estou me conectando. Isso é real, isso é verdade. Então, a força do seu pensamento, a força da sua palavra, ela é muito importante. Conforme São Germão fala aqui, atraímos aquilo em que pensamos. Então, se eu atraio tudo o que eu penso, eu devo prestar atenção e vou ser repetitiva, mas eu não posso deixar de falar, orai e vigiai sempre. Vamos vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o que nós falamos, o que nós ouvimos e o que nós vemos, para que a gente possa atrair sempre coisas positivas. E aí Saint Germain fala, permiti-me sugerir que vos exerciteis em nunca experimentar surpresa, desapontamento ou sensibilidade ferida, seja quais forem as circunstâncias, pois o perfeito autocontrole de todas as forças dentro de vós, a qualquer tempo, constitui domínio, e esta é a recompensa para aqueles que trilham a senda da luz. Somente pela correção do próprio ser humano pode ser alcançada a mestria. Então, você só pode ser mestre se você conseguir corrigir você próprio. Então,
Comecei a pensar negativo, eu paro, reflito sobre aquilo, digo que não aceito isso e transformo o meu pensamento, meu sentimento em algo positivo, e isso constitui você ter domínio sobre o seu ser. Saint-Germain fala assim: lembrai-vos sempre de que o direito de comandar, que representa domínio, só é permanentemente mantido por aqueles que primeiro aprenderam a obedecer. Porque quem aprendeu a prestar obediência ao rei, à lei do Uno, a lei de Deus, onde tudo é uma coisa só, Deus é tudo, Deus está no todo, nós tornamos um ser de causa, e só esta causa amor. Assim, por analogia, torna-se em realidade a lei do Uno. Vigiei para que proceda de vós somente o que é harmonioso, e não permitais que uma palavra destrutiva sequer vos passe pelos lábios, mesmo por gracejo. Lembrai-vos de que estáis lidando com uma força, seja de que natureza for, e cada instante da eternidade de que sois sempre seu qualificador. Então, o que ele está dizendo? Não se permita falar, sentir, pensar coisas negativas. Isso tem força. Palavras destrutivas não devem passar pelos seus lábios, mesmo que seja para uma gracinha, fazer uma gracinha, um gracejo. Então, tome cuidado. Ele já falou isso no livro de ouro dele, lá no primeiro volume, quando ele diz que nós nos amaldiçoamos quando nós falamos palavras negativas, quando nós julgamos, nós estamos amaldiçoando o outro, estamos trazendo essa energia de volta para a gente também. Então, aprenda a qualificar adequadamente as suas palavras. E ele fala: vim para vos levar numa importante jornada. Estaremos ausentes por 36 horas. Cerrai as cortinas de vosso quarto, fechais a porta e deixai vosso corpo no leito. Será guardado até a nossa volta. Realizaste certo adiantamento interior e tendes pela frente uma experiência e uma jornada muito interessante e agradável. Então, ele prepara o estudante para fazer uma jornada, uma outra visita a um outro lugar e que vai durar 36 horas. Então, pede para que feche todo o quarto e que ele permaneça no leito da cama, aguardando para que possa fazer essa passagem. Preparei meu corpo para deitar e logo permaneci em quietude perfeita. Um momento depois eu estava de pé, sobre o chão, fora do meu corpo, vestido com o mesmo traje dourado que usara quando na minha visita ao Royal Teton. A sensação que temos da espessura das paredes desapareceu, e ao atravessá-las, a impressão era a mesma que se experimenta quando se passeia através de um pesado nevoeiro, tendo as paredes perdido sua sensação de espessura. Então, ele está dizendo que ele passou pelas paredes através do corpo dele, não mais físico, né? Que é o corpo que faz essas viagens astrais. Dessa vez, tive perfeita consciência de estar atravessando o espaço. Não perguntei aonde iríamos, mas não demorou muito até que chegamos ao Royal Teton. Para o lado do leste erguiam-se as altaneiras montanhas rochosas e atrás delas estendiam-se vastas planícies, um dia estarão pujantes de vegetação semitropical, vivendo os seus habitantes em paz e abundância.
Para as bandas do oeste, podíamos ver a Sierra e as montanhas Cascade, e ainda mais além, sobre a região da costeira, cuja orla marítima será um dia completamente alterada. Para o norte, contemplamos o Alto de Yellowstone, cuja maravilhosa beleza esconde da atual civilização americana seus antigos mistérios e prodígios. A palavra Yellowstone, pedra amarela, explicou Saint-Germain, tem sido arrastada através dos séculos por mais de 14 mil anos. Nesta época, a civilização de Poseidones atingiu um nível de conhecimento muito alto, porque um grande mestre de luz estava à testa do governo. Foi apenas durante os últimos 500 anos que sobreveio a decadência, quando o abuso da grande sabedoria de seus habitantes predominou. Dentro dos limites atuais de Yellowstone, que ainda são os mesmos de outrora, existiu a mais rica mina de ouro que o mundo jamais conheceu. Pertencia ao governo e grande parte de sua riqueza foi empregada para fins experimentais e de pesquisa em química, invenção e ciência em geral. Cerca de 70 quilômetros desse lugar estava localizada uma mina de diamantes. As pedras dali extraídas eram os mais belos diamantes amarelos jamais encontrados no interior da Terra, antes ou depois desse período. Entre as gemas originárias desta mina, haviam poucas pedras raras de extraordinária beleza e perfeição. Se convenientemente lapidadas, apresentavam uma pequena chama azul no centro que parecia luz líquida. Quando usadas por certos indivíduos, o brilho desta chama podia ser notado a mais de 2.000 centímetros acima da superfície da pedra. Essas pedras eram consideradas sagradas e usadas nos mais altos e mais secretos ritos dos mestres ascensionados. 16 delas estão ainda mantidas em sagrada custódia pela Irmandade do Royal Teton e serão novamente trazidas ao uso em tempo oportuno. Foi por causa desses magníficos diamantes amarelos que o nome atual Yellowstone veio até nós. Foste vós, meu filho, e descobridor de ambas as minas. Revelar-vos-ei os arquivos que são a prova física daquilo que acabo de vos dizer. Estes arquivos indicam a data de sua descoberta, o total da riqueza extraída, a duração do tempo empregado, a descrição do maquinário utilizado, que beneficiava minérios refratários, recuperando 87% do seu valor, transformando o minério em barras quando ainda dentro da mina, o que tornava desnecessária qualquer operação na superfície onde foram embarcados e a data do fechamento e selagem. Aqui estão as duplicatas dos arquivos. Na vida de Poseidones, vivias em uma bela casa com uma irmã, que é agora Lotus. Vós ambos tinhais alcançado e mantido estreito contato com a divina presença, de modo que Deus estava realmente em ação todo o tempo. É interessante a gente observar, como exemplo, a vida desse estudante, que ele passa várias e várias encarnações vivenciando com essas mesmas pessoas. E é interessante que isso também ocorre na nossa vida. Então, se você hoje tem uma família que você diz, por que eu estou nessa casa? Por que eu estou nessa família? Tudo tem um motivo de ser. Você precisa crescer, você precisa aprender com eles ou ensinar alguma coisa. Então, observe qual é a sua estatura dentro da sua família. Se você é um filho, você precisa aprender com seus pais. Se você é pai, você precisa ensinar os seus filhos. Então, tome a sua liderança dentro da sua missão, da sua família. E seja aquilo que você pode ser
de melhor, de forma equilibrada e trazendo amor incondicional, aceitando as pessoas como elas são, que cada uma tem o seu crescimento e a sua caminhada em direção à iluminação. Continuando a leitura, Saint-Germain fala: Éreis um funcionário do Departamento de Minas, e devido a essa relação, inventaste e constituístes uma aeronave maravilhosa. Nela viajastes muito sobre as montanhas. Um dia, quando, imerso em profunda meditação, vos foi mostrado o local dessas minas, que mais tarde descobriste, abriste e transferiste para o governo. Com esta explicação, mostrar-vos-ei agora a prova do que descrevi, embora não haja atualmente nenhum traço dessas minas na superfície. Vinde, entremos na própria mina. Deixando Royal Teton, tinha eu perfeita consciência de atravessar rapidamente o espaço até chegarmos a um certo ponto do parque de Yellowstone. Descemos então e deparamos com uma parede de rocha maciça. Percebeis alguma entrada? Perguntou Saint-Germain, voltando-se para mim. Não, mas sinto que está aqui, respondi, apontando para certo lugar na muralha de granito. Ele sorriu, dirigindo-se ao ponto indicado. Aí colocou a mão. No momento, encontramos-nos diante de uma porta de metal não lacrada. Como vedes, explicou, temos métodos próprios de fechar hermeticamente qualquer passagem que desejemos proteger, e é impossível que alguém as encontre ou atravesse, a não ser que o permitamos. A substância com que selamos hermeticamente lugares e coisas é retirada do universo. É mais dura que a própria rocha, ainda que exatamente igual na aparência. Desta forma, estamos capacitados a proteger entradas de retiros, de edifícios, de cidades soterradas, minas, câmaras secretas da grande ascensionada Fraternidade de Luz, muitas das quais têm sido mantidas em perfeito estado de conservação por mais de 70 mil anos. Quando não temos mais necessidade de utilizar tais lugares e coisas, fizemos-nos voltar à substância universal. Vedes assim que todo o poder se torna um servidor espontâneo de quem a si mesmo conquistou. Todas as forças do universo estão esperando nosso comando para usá-las, sempre que a serviço da sabedoria e do amor. Então é bem importante essa lição que ele nos dá, que nós podemos utilizar essas forças poderosas quando nós desejarmos, que o universo ele espera o seu comando. Então faça as afirmações certas e as utilize sempre a serviço do bom, belo e justo, da sabedoria e do amor, que assim você obterá muitos bons resultados. Na porta que defrontávamos, em relevo, no próprio metal, estava a réplica da mão direita de um homem, mais ou menos ao nível dos meus ombros, tendo uma semelhança chocante com a minha atual mão física. Saint-Germain falou: colocai vossa mão sobre a de metal e apertai com força. Obedeci. Minha mão ajustou-se perfeitamente à outra. Apertei com minha força e lentamente a grande porta se abriu. E ele continuou: conservaste esta forma e este tamanho de mão por muitas encarnações. Ela foi colocada na sua porta pelo governo em homenagem a vós, por terdes descoberto a mina. Esta mão é o modelo da vossa que há 14 mil anos, de há 14 mil anos.
Entramos por essa porta e passamos através de um longo túnel cilíndrico, emergindo afinal dentro de uma grande cavidade. Aí, para maior espanto meu, encontrei ferramentas e maquinários de várias espécies feitas de um metal branco imperecível e tão perfeito estado de conservação como se tivessem sido construídas ontem. No centro da cavidade havia um poço. Nossos atuais engenheiros de Minas ficariam estupefatos diante da simplicidade e perfeição das atividades de mineração nesta época antiga. O mesmo método será trazido novamente ao uso aqui na América no século vindouro. Saint-Germain aproximou-se do poço e puxou uma alavanca. Logo veio à superfície um elevador de formato peculiar. Entramos e ele acionou uma alavanca menor dentro dele. Assim que começamos a descer ao nível de 70 metros, chegamos a uma estação. Continuando a descer até o nível de 210 metros, paramos. Esta era a estação central e daí saíam os 5 túneis como os raios de uma rocha. Eram todos perfeitamente cilíndricos e forrados do mesmo metal branco que era feito maquinário. Sua espessura e fortaleza eram tais que só o desmoronamento da própria montanha poderia esmagá-los. 2 deles encravavam-se nas paredes da montanha numa extensão de mais de 600 metros. Na estação central estava uma máquina que governava todos os vagões. Metal branco que estás vendo, explicou Saint-Germain, constitui notabilíssima descoberta, porque é leve, mais duro que qualquer outro, inoxidável e imperecível. Apenas podeis apresentar uma descrição fragmentária de todas essas maravilhas, que são a prova física atualmente do elevado progresso alcançado por essa antiga civilização. Tais maravilhas existiram e estão agora em vosso meio, nunca sonhadas até esta revelação ter sido feita. Quando chegamos ao fim do túnel, ele me mostrou as sondas que haviam sido usadas naqueles dias distantes. Estas sondas prosseguiu, expeliam uma chama tubular branca azulada de cerca de 2,5 centímetros de diâmetro. Trabalhavam a uma velocidade espantosa, consumindo a rocha à medida que perfuravam. Voltamos à estação e entramos num aposento de forma triangular, entre 2 túneis. Ao fundo haviam vasos feitos do mesmo metal branco. Tinham cerca de 75 centímetros quadrados e 90 centímetros de comprimento. Saint-Germain abriu um dos vasos e me mostrou magníficos diamantes amarelos não lapidados. Fiquei estupefato. Tão lindos eram. Parece-me ouvir o leitor reclamar. Pretendeis dizer que estas pedras eram materiais? A essa pergunta perfeitamente natural responderei. Sim, são materiais como os diamantes que usais nos vossos dedos hoje em dia. Outros vasos estavam cheios de pedras lapidadas de valor fabuloso. Regressamos então à entrada da mina. Saint-Germain fechou a porta e selou-a, como estava anteriormente. Ninguém, a não ser o mestre ascensionado, poderia distingui-la das rochas circunvizinhas. E levando-nos do solo, cobrimos rapidamente os 59 quilômetros que nos separavam da mina de ouro. Dessa vez nos encontrávamos exatamente no cimo da montanha, perto de uma rocha de forma cônica que parecia perfeitamente maciça. Tinha cerca de 4,5 metros de diâmetro na base e talvez 3 metros de altura.
Observai cuidadosamente, disse Saint-Germain, colocando a mão de encontro à rocha. Moveu-se vagarosamente uma seção triangular da pedra, descobrindo um lance de degraus descendentes. Descemos esses degraus por algum tempo e logo chegamos a uma cavidade no topo de um poço, tal como na mina de diamante. Saint-Germain disse: Notareis a ausência de britadores, continuou ele, pois tudo é feito dentro da própria mina. Nada é manipulado à superfície. Paramos ao nível de centro de 120 metros, onde havia outra imensa cavidade. Nela se encontrava um maquinário completo para beneficiamento do minério. Saint-Germain explicou-me a extrema simplicidade do processo empregado, que me parecia incrível de tão simples que era. Continuamos a descida até o nível de 240 metros e vimos a mesma disposição da mina de diamante. Aqui novamente os túneis partiam de um ponto central como raios de uma roda. 3 compartimentos triangulares tinham sido construídos entre esses túneis e neles estava depositada a última produção da mina, justamente antes do seu fechamento. Encontravam-se ali vasos de metal branco iguais aos das outras salas. Só tenho permissão para descrever o conteúdo de 3 deles. O primeiro recipiente continha pepitas de ouro de um antigo leito do rio, uma jazida situada ao nível de 240 metros, na qual o cascalho tinha sido ligeiramente cimentado, conservando preso o ouro. Dessa condição se aprofundava por cerca de 360 metros e era de imenso valor. O segundo vaso estava cheio de fios de ouro extraídos de um veio de quartzo branco, na galeria ao nível de 120 metros. Um outro mais continha discos de ouro puro, pesando cada um 4 quilos. O lugar em que armazenavam todo o ouro, explicou Saint-Germain, era conhecido pelo nome de Sala dos Lingotes. Dessa mina foram guardados registros em duplicatas, estando os originais no arquivo do retiro do Royal Teton e essas duplicatas aqui. Voltamos à superfície uma vez mais e Saint-Germain selou a entrada de maneira porque já descrevi e dirigindo-se a mim novamente disse: Meu filho, descobriste essas minas e, auxiliado por vossos colegas, promovestes a exploração delas, realizando essa perfeição. Fizeste também os registros relativos ao metal imperecível, como vos mostrei no Royal Teton. Os mestres ascensionaram, viram que o cataclismo, que há 12 mil anos se aproximava, e sabendo que as minas não seriam muito afetadas, prepararam-nas e trancaram-nas para o uso numa época muito distante, na qual acabamos de entrar. Então, vamos terminar agora essa leitura, porque já chegamos a 33 minutos, e amanhã a gente continua com a leitura desse capítulo, que está bem interessante, essa nova visita ao Yellowstone. Então, um beijo para vocês, no coração de vocês. Nos vemos amanhã, lembrando que estão abertas inscrições para o novo curso Mude Sua Vibração, que começa dia 3 de abril de 2021, a turma 10. Abaixo desse vídeo vocês encontram um formulário para inscrição. Espero vocês lá e que vocês façam os comentários sobre esse estudo aqui abaixo. Até amanhã, graças a Deus. Namastê.